Olá, aqui quem fala é o Alisson Que é ideia. e hoje a gente vai conversar sobre uma trilogia, a trilogia Alien, que para quem não sabe, né, até porque acho que a gente nunca tocou nesse assunto aqui, mas que ela é uma grande fã, né? Quando começou isso foi com os filmes ali, o primeiro filme, Eu sou fã desde o primeiro filme e eu tinha 12 anos e, se eu não estou enganada, eu fui sozinha ao cinema para assistir esse filme. morrendo de medo. Não lembro se fiquei morrendo de medo, mas eu lembro de ter visto o filme sozinha. E, se eu não estou enganada, eu tinha essa idade. Então foi uma coisa muito marcante, né? E aí, quando a gente soube, né, quando você me contou que ia ter mais um filme, né? O Romulus, né, que acho que vai estrear em agosto, alguma coisa assim. Parece que é dia 15 de agosto. Aí eu aproveitei que eu já tinha essa trilogia em e-book e falei, vou maratonar, vou ler todos os livros. E aí eu fiz isso, assisti o primeiro e o segundo filme também, mas os outros não dei conta de assistir. Na verdade, eu já tinha visto todos há muito tempo, né? Mas não deu tempo nesse prazo aqui que a gente tinha para conseguir gravar juntos, né? Esse vídeo. Os outros, né, eu vi, então eu peguei para assistir todos os filmes, já que eu não li nenhum dos livros, então ela que vai comentar sobre os livros. E esse daqui que é um pouco diferente, porque na maioria das vezes o que a gente vê é um livro que foi adaptado, né, para o cinema ou para uma série, hoje em dia, por exemplo. Esse daqui foi o contrário, né? Começou É, ali com os filmes, mas foi ganhando, acho que, tantos fãs, né, que começaram a querer saber mais e mais dessas histórias, né? Mais e mais esse universo aí dos aliens. Então surgiu, né, a trilogia e aí você pode começar a falar, são, como a gente já disse, é uma trilogia, então 3 livros e alguns desses livros têm relação com os filmes, então ela vai falar um pouquinho de cada livro e aí eu comento ali alguma coisa sobre os filmes. então, começando pelo início, né? O livro Alien 1, Surgido das Sombras, a gente tem aqui uma nave mãe, que fica em órbita de um planeta que, nesse primeiro livro, é chamado de LV-178. E essa nave mãe, ela leva outras duas naves menores, que são chamadas de dropships, e é através dessas naves menores que as pessoas descem até esse planeta LV-178. E essa nave maior, né, a nave mãe, ela sai da Terra levando mineradores, levando pessoas que vão trabalhar fazendo mineração nesse planeta, que até então, né, até onde elas sabem, não é habitado, né, não tem nenhuma forma de vida ali. Então, cada uma das naves menores, que são duas, transporta aproximadamente 20 pessoas, que são os mineradores propriamente ditos, né? E tem também ali o piloto, enfim, mas dá mais ou menos 20 pessoas em cada dropship. E são as dropships que levam esses mineradores até esse planeta, né? E o restante do pessoal, engenheiros, pilotos, ficam ali na nave mãe. E aí acontece algo ali no planeta, e essas duas naves retornam, assim, fora do horário combinado, né? Fora da data, horário programado, enfim, retornam para a nave mãe. E o pessoal que está na nave mãe fica desesperado, porque eles não conseguem ter a informação de o porquê que eles estão retornando, né? Totalmente fora dessa programação. E aí eles conseguem acessar as imagens de uma dessas dropships e eles veem que tem um monstro lá dentro, tem um ser lá dentro, e este ser matou todos os tripulantes que lá estavam, né? Então eles não permitem que essa nave faça o acoplamento, então essa nave acaba batendo neles, né, colidindo com eles, enquanto a outra dropship consegue acoplar, né? E aí eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem se tem mineradores ainda lá no planeta, se estão vivos ou não. Eles têm a impressão de que sim, ainda ficaram mineradores lá, até porque na nave que acoplou tinham só 6 pessoas. Então, assim, algumas morreram na nave de Layla, que colidiu com eles, outras pessoas sobreviveram na outra nave e tem mais gente, provavelmente, viva, né? Lá embaixo no planeta. Então, o que eles fazem? Eles enviam um pedido de resgate para que, caso haja alguma nave ali, né, próximo àquela órbita, consiga ir até eles e ajudar no resgate das pessoas, dos mineradores que estão lá embaixo, né? Aí, beleza. Uma outra nave, uma nave desconhecida, vai até eles e acopla, né, nessa nave mãe. E eles entendem que essa nave, então, recebeu o pedido de resgate e foi lá para resgatá-los. Quando eles vão até a nave, tem uma mulher que está dormindo lá na câmara de hipersono, eles a acordam,
cuidam dela, e assim que ela realmente acorda, né, se estabelece, é ninguém menos que a Tenente Ripley, que é uma das minhas atrizes favoritas, que é a Sigourney Weaver, né? Então eles a acordam e contam para ela que ela está, depois que eles conseguem identificá-la e a nave dela também, né? Eles contam que ela está dormindo há 37 anos. Então, assim, já tem essa informação, é importante, depois, mais pra frente, eu vou comentar o porquê, né? E aí ela vai contar para eles o que aconteceu com ela, com a nave na qual ela estava, né? Porque ela sai numa nave menor também, né? Ela tá sozinha, com só ela e um gato, numa nave menor, mas ela estava numa outra expedição, numa nave maior. Isso daí o Alisson que vai comentar já já. E eles contam para ela tudo o que tá acontecendo e ela percebe que a mesma coisa que aconteceu com ela e os tripulantes da nave dela é o que está acontecendo com eles. Então ela desce com eles até esse planeta para ver se tem pessoas vivas lá e tentar fazer o resgate, né? Aí eles vão encontrar diversas coisas ali relacionadas aos aliens, né? E assim, não tem como a gente não dar spoiler, porque a gente vai falar de 3 livros e vários filmes, então já fiquem cientes que a gente vai acabar dando spoilers aqui, né? Enfim, então eles vão encontrar lá embaixo as pessoas, né, os mineradores, mas eles não necessariamente estão vivos, né? Mais pra frente a gente pode comentar um pouco mais a respeito. E eles vão ser atacados, vão correr novamente para a nave, vão correr de volta para a nave. E enfim, vai ter aí um desfecho, né? Eu também não vou contar tudo. Mas é curioso também a gente prestar atenção no que ela conta para esse pessoal, né? A história que ela vai contar, que é a história dela, que aí eu vou deixar pro Alisson comentar, porque a história que ela vai contar é justamente o filme, o primeiro filme de todos, né? Então aí você pode falar um pouquinho a respeito do que acontece no filme, né? Um pouco diferente é que no primeiro filme ali, a nave em que a Tenente Ripley, né, ela está, eles que identificam um sinal, né? E eles têm que responder a esse sinal. Isso é uma coisa que eu achei interessante. Eles têm que responder ao sinal de pedido de socorro. Assim, não que seja um sinal de pedido de socorro, mas eles entendem que é um sinal de algum ser inteligente, né? Por causa do padrão, do sinal, etc. E eles têm que responder a isso, porque não responder a um sinal de socorro é uma violação dos acordos, assim, dentro do universo ali, né? Daquele mundo ali dos aliens. Então, eles estão na nave para fazer um trabalho e se eles se recusarem a responder esse sinal, eles não vão receber o pagamento. Então, isso que meio que força eles a terem que ir lá nesse planeta e entender o que está acontecendo, até que uma das pessoas é infectada, né, por esses aliens. Eles descem, então, lá no planeta, encontram uma nave alienígena que caiu nesse planeta e durante a investigação ali, para tentar entender o que aconteceu, um dos tripulantes, né, ele acaba sendo infectado pelo alienígena, né, pelo facehugger, e aí que eles acabam levando ele para a nave. Não sei se no livro é dessa forma também, mas o androide, né, que no filme é uma surpresa, né, porque não estava claro para ninguém na época que teria um androide, por exemplo, ali dentro da tripulação, né. Então esse androide, em tese, era para a pessoa infectada ficar em quarentena e eles não poderiam, né, contaminar, colocar todo o resto da equipe ali em risco, mas ele toma a decisão de colocar essa pessoa para dentro, porque secretamente ele tem outros objetivos, né, em relação à corporação ali a qual ele serve, né, a qual esse robô ele serve. Que a gente começa a ver que desde o princípio essa corporação já tinha pistas de que existia uma raça alienígena e que no final, em toda a saga Alien, tudo que ela vai se tratar é pesquisas científicas para transformar esses alienígenas, essas armas biológicas, em armas para serem utilizadas em, sei lá, qualquer guerra, né, que exista para a humanidade ali mais para frente. Então é um desenvolvimento de armas, né? E eles veem a importância disso e colocam isso como mais importante do que a vida de qualquer tripulação, qualquer pessoa, né? Então a gente vai ver isso sendo retomado em todos os filmes e provavelmente nos demais livros também. E aí, o final, né, o enredo ali do primeiro filme e o final é exatamente a Tenente Ripley sendo a única sobrevivente, ela e o gato dela, né? Que esse que é o
quem se deu o melhor, de certa forma, porque ela, ainda nos demais filmes, ela vai voltar, né? Vai participar de outras operações, etc. O gato ficou tranquilo lá na nave-mãe, quando ele é resgatado. E o final, exatamente, do primeiro filme é quando ela consegue fugir dali, né? Enfrentando o Alien, que está tentando acabar com a vida dela. E ela consegue fugir e ficando, então, nessa câmara, né, criogênica, que é, então, quando ela vai ser encontrada mais de 30 anos depois ali por essa outra nave. Pois é. E aí esses foram, então, o primeiro livro e o primeiro filme. Em vez de falar do segundo livro, eu vou pular para o terceiro. Mais pra frente eu explico o porquê. Então, falando já do terceiro livro, né? Como eu falei, é escrito por outro autor. E esse livro, ele está se passando a história em torno de 2179, né? Então a gente vai ter algumas partes do segundo filme, né? Vai aparecer aqui algumas cenas descritas identicamente ao que acontece no segundo filme, que até você vai comentar na sequência. Mas a gente sabe que no finalzinho do segundo filme, a Ripley e uma equipe resgatam uma garotinha que é a Newt, né? Depois o Alisson dá mais detalhes a respeito. E praticamente termina assim com o resgate dessa garotinha, né? E aqui, intercalando a história do segundo filme com uma outra história, é o que a gente vai ter exatamente, que é a história de vida da Newt, porque ela é uma garotinha de aproximadamente 6 anos, né? Então o que a gente tem entre a história do filme e o restante, né? A gente tem, como eu falei, tá no ano de 2179. As pessoas aqui na Terra não têm praticamente mais emprego, então muitas se propõem, né, a aceitar um trabalho de mineração, outras de exploração nesse planeta. Esse planeta aqui é o mesmo, porém ele tem outro nome. Em vez de LV-178, ele passa a se chamar LV-426. O porquê eu não encontrei a explicação, né? Mas enfim, a gente percebe depois que é o mesmo planeta. Então, assim, algumas pessoas se comprometem, né, se dispõem a ir para esse outro planeta porque não tem trabalho aqui na Terra. E aí continuam lá fazendo o trabalho de mineração, enquanto outras fazem o trabalho de exploração. Ou seja, eles têm uma parte desse planeta que é uma rocha, né, que tem os mineradores que continuam trabalhando, como a gente já viu no primeiro livro e no primeiro filme, mas tem outras pessoas que vão servir para explorar algumas áreas que estão desconhecidas ainda, que não estão mapeadas, não estão dentro dessa área de mineração. Então eles construíram já uma colônia, né, nesse planeta. Então tem várias pessoas morando, então tem famílias já morando. E tem um núcleo familiar aí, que é a Anne e o marido dela e o filhinho que resolveram ir da Terra para esse planeta, né? Lá eles acabam tendo mais um filho, que vai ser uma menininha, né, que vai ser justamente a Newt. Então a gente vai conhecer a história aí da família dela. A mãe dela, a Anne, antes dela ir para esse planeta, ela tinha um namorado, o namorado estava servindo a marinha, né, ele era fuzileiro, e aí quando ele é chamado para ir para outro planeta, ele acaba terminando essa relação com ela, né, esse relacionamento, porque ele sabe que não vai dar certo um relacionamento, ela na Terra e ele em outro planeta. Então eles terminam, é aí que ela conhece um outro rapaz, né, se casa com ele e tem um filhinho. E aí eles vão para esse outro planeta, para o LV-426, acabam tendo aí a Newt. Então eles estão lá trabalhando com exploração, né, e como eu falei, tem várias famílias já morando no mesmo local. E esse ex-namorado dela acaba chegando ao posto de capitão e ele é convidado a ir para este planeta, depois de muitos anos, né, para ser comandante dos fuzileiros lá. E ele aceita, e ele sabe que ela tá lá com a família dela, né, e ele não esqueceu. Então tem aqui uma história de amor, né, mal resolvido. Ele vai para lá, e quando ele chega lá, encontra essa ex-namorada, lógico que vai ter aí um ciúme por parte do marido dela, porque, poxa, o seu ex-namorado tá aqui, né, nesse planeta que tem poucas pessoas, é uma colônia onde todo mundo se conhece, ou seja, vocês vão trombar um com o outro o tempo todo, então rola um climão aí, né, entre esse casal. E na frente das crianças, né, eles percebem tudo. Só que tem uma questão aí que esse capitão, né, o Brackett, ele vai ter que lidar, que é o seguinte: os fuzileiros, eles fazem parte do governo, que está ali nessa operação também.
Só que eles estão sendo usados pela companhia, que é a Weytani, que tá acho que em toda a saga Alien tem essa Tudo é deles. companhia, tudo é deles. Eles é que mandam. O governo só obedece, no final das contas. A forma que eu acho, né, que a gente consegue entender um pouco isso é que lá no futuro é como se a gente tivesse saído dessa questão de países, estados, né? E algumas corporações, algumas empresas tivessem crescido tanto a chegar ao ponto de até, quem sabe, ter ramificações para fora, né, dos planetas, ou em diversos planetas. Então é como se, sei lá, uma Google da vida e começasse a ter, assim, resolvesse sair não só da parte de internet, mas também a parte de foguetes, satélites, bases em outros planetas, e naves e tudo, e vai ganhando tanto e tanto dinheiro, vai acumulando tanto e tanto poder que ela só tende a crescer cada vez mais, né? Então, essa corporação aí, você vê que ela tá em tudo. É assim mesmo. E aí, como eu estava falando, ele chega lá e ele percebe que tem uma situação totalmente fora do padrão, né? Dos fuzileiros, que é o quê? Os fuzileiros, eles têm que fazer a segurança da colônia, né? Só que essas explorações que são feitas fora dos locais mapeados, eles não têm essa obrigação. Eles têm um perímetro, né? Eles são responsáveis pela segurança ali de um perímetro, mas em tese tudo fora do perímetro não é responsabilidade deles. E aí ele chega lá e ele vê que os fuzileiros que estão lá estão sendo usados para acompanhar essas pessoas nessas explorações fora do perímetro, né? E aí ele corta isso, ele fala, não, eu tô chegando aqui para comandar, né? E vai ser do meu jeito até... Eu vou colocar os meus homens em perigo porque vocês querem sair por aí vasculhando isso, o planeta. Sob ordens da companhia, né? E aí o pessoal, os cientistas falam, não, sempre foi assim, a gente sempre agiu dessa maneira, os fuzileiros sempre fizeram a segurança dos exploradores, vai continuar assim. Ele fala, não, quem manda aqui sou eu, e enquanto os meus superiores não mandarem uma ordem, né, dizendo que é para fazer esse serviço, eles não vão fazer. Se disserem que é para fazer, ok, né, eu sou fuzileiro, eu vou obedecer a ordem, porque essa é a minha função, né. E aí o que ele faz? Ele corta esse tipo de segurança. Acontece que logo na sequência, essa empresa, a Weytani, manda uma ordem para que os exploradores vão, né, até um certo local que ainda não foi explorado, porque eles têm informação de que vai ter algo lá. E aí a família que é escolhida, né, para fazer essa exploração é justamente a Anne e o marido, né, que vão fazer a exploração. E eles aceitam, porque tem aquele lance de que o que você encontrar financeiramente é garantido que você vai receber esse dinheiro, entendeu? Se for outra pessoa, por exemplo, se eu vou fazer essa exploração, o que eu achar, eu recebo o dinheiro por isso. Se for o Alisson, é ele que vai receber. Então essa família se compromete a fazer essa exploração. E o pior, eles sempre levam os filhos, né? Então, mais uma vez, eles vão levar os filhos para lá. E eles vão até esse local, e lembrando, agora sem a segurança dos fuzileiros. Vai só a família para lá. Eles vão num carro de transporte que chamam de lagarta, né? Imagino que seja algo bem diferentão para um planeta rochoso, enfim, tá sempre chovendo, né? E eles vão até lá, até o local que é ordenado que eles façam a exploração, deixam os filhos dentro desse carro, dessa lagarta, e entram eles encontram lá uma abertura, né? E entram nesse local, já identificam que é uma nave alienígena, e vão encontrar lá diversas coisas. Provavelmente é a mesma do primeiro filme. Exatamente, é a mesma. Será que eles estão no mesmo lugar, também no mesmo planeta? Então as descrições, a gente relembra, né? Lembra que eu tô no terceiro livro, né? Tô falando do terceiro livro. Então as descrições vão realmente remeter à nave que foi encontrada pela Ripley, né? No filme, no primeiro livro também, enfim. Eles vão encontrar pessoas que servem como incubadoras, né? Vão encontrar os ovos e eles ficam abismados com o que eles estão encontrando ali, mas eles ficam abismados por conta do dinheiro que eles vão receber, entendeu? Eles não estão vendo perigo nenhum. Tá ali o casal, estão com medo, né? Porque eles começam a ver coisas estranhas e eles ficam falando assim, as crianças estão lá fora, mais a esposa, né? Que se preocupa com as crianças. O cara tá mais abismado com a possibilidade dele voltar para a Terra cheio de dinheiro, de não precisar mais estar num planeta distante. E aí tem uma hora que ela fala assim,
já faz meia hora que a gente saiu, né, do carro, deixou as crianças lá, tá na hora da gente voltar. E aí, cada vez eles vão adentrando mais nessa nave, encontrando mais coisas. E ele fala, não, vamos tirar mais fotos, porque a gente precisa garantir que fomos nós que encontramos isso aqui, né? Senão outras pessoas vão vir aqui e vão pegar grana para eles. E aí o tempo passa e é óbvio que alguém vai ser atacado ali, né? E no caso é o marido dela que é atacado. Uma das criaturas alienígenas ataca ele, gruda no rosto dele, porque é assim que eles acabam incubando, né? Um outro ser dentro daquela pessoa. E aí ela, desesperada, corre com ele para fora dessa nave, consegue resgatá-lo até o lado de fora, né, dessa nave alienígena. Entra toda suja, né, toda manchada de respingos, né, desse ataque. E as crianças veem ela daquele jeito e ficam desesperadas, então é uma parte que dá uma agonia realmente. As crianças veem o pai com aquela criatura no rosto, ela consegue pedir resgate. E aí que começa a ter um desdobramento do terrível, né? Do terror que tem ali, que tem algo perigoso. E é engraçado a gente ver que o capitão fica sabendo disso, porque a Annie vai pedir o resgate, e quem que vai ter que resgatar? Algum fuzileiro, né? E aí ele vai ficar com aquilo na cabeça, putz, se eu não tivesse dado a ordem de não ter nenhum fuzileiro auxiliando, não teria acontecido isso justamente com ela, né? E aí eles resgatam, vão de novo para a base deles, vão de novo, né? De novo no sentido de que no livro anterior já aconteceu isso, no filme também, vão tentar fazer com que essas pessoas sobrevivam. É uma pessoa sendo atacada que, aí, para quem já conhece, né, a história, os filmes e tal, sabe como é que é. Uma pessoa Vai que é dar atacada, o alien surge, começa a destruir tudo, matar todo mundo, novos aliens surgem. Numa quantidade assim que eles não conseguem dar conta mais, né? E eles crescem muito rápido, porque a princípio parecem uma cobra, né? Quando eles saem das pessoas. Até se formar, né? E aí são questão de horas para se tornarem aqueles alienígenas enormes. E é nesse contexto que o terceiro livro, né, termina com a morte de muita gente, e tem uma sobrevivente que vai ser abandonada ali, né? Porque a gente fica vendo que se você assiste o segundo filme e vê que a Ripley chega lá e encontra só uma sobrevivente, que é a Newt, o que você pensa? Todo mundo morreu, né? Só sobrou ela, porque ficou ali escondidinha num espaço onde os aliens não conseguiam entrar, por ser um espaço pequeno. Mas, na verdade, outras pessoas sobreviveram e fugiram dali, né? E, ou seja, não perceberam que tinha uma garotinha viva ali. Então, isso eu achei curioso no filme, né? Então é aí que a gente vai conhecer toda a história da Nilsha, dessa garotinha. Aí eu vou deixar você falar, então, do próximo filme, né? Que você assistiu, seria o terceiro. Depois eu volto no segundo livro. É o segundo filme, né? Na verdade, o segundo filme eles encontram a nave da Ripley, falam com ela, ela conta a história dela, o que aconteceu no primeiro filme, e daí depois o cara conta, né? Que então, aquele planeta lá que você falou que tudo isso aconteceu, eu duvido que isso seja verdade, porque assim, a gente tem uma base lá, a gente tem famílias vivendo lá, então ela já acha que deu merda, né? Ela acha que aconteceu alguma coisa. Mas a princípio não. Até que eles perdem a comunicação com essa base, que é exatamente onde estava tudo isso daí acontecendo, essas famílias, né, que estavam vivendo lá. E eles pedem, né, para Ripley ir até o planeta, ajudar essa outra equipe de fuzileiros que vão ali para fazer então esse resgate, caso, né, tenha alguém vivo, porque eles querem saber o que aconteceu, né, nesse planeta. E é quando então ela vai no planeta, ela logo de cara já sabe, né, que deu algum problema ali, que tem aliens ali. Eles conseguem encontrar, a única sobrevivente é essa garotinha, que ela então tenta fazer de tudo, né, para salvar essa criança dali. E no final ela consegue, né, assim, esse é um dos filmes que eu acho que é mais terror, sabe? Porque o primeiro tinha aquele suspense, né, de o que é isso, etc. No segundo filme você já sabe, né, que são os aliens, como que eles atacam e etc. Só que eu acho que são tantos e agora é como se você tivesse um planeta que virou o ninho deles, né? Então
é uma missão de entrar no ninho dos monstros ali, resgatar quem quer que seja, que dê pra resgatar. E é claro que no meio disso, 90%, 95% daquela equipe lá de militares vai ser dizimada, né? Eles nem sabem, né, com o que eles estão lutando. É engraçado uma hora que no filme, se eu não me engano, o capitão dessa equipe de resgate, ele é um cara novato, né? Se eu não me engano, ele nunca nem fez uma missão real. Então você vê que a própria equipe dele começa a duvidar dele, né? Tipo, putz, quem colocou esse cara pra comandar a gente? O cara nem sabe o que ele tá fazendo aqui. Tanto que ele manda eles irem com, sei lá, explosivos. E quando eles chegam em um local, eles mesmos comentam, né, sobre como, cara, a gente não pode atirar aqui dentro porque a gente tá dentro de um reator, sabe? Então se a gente atirar aqui, nossa, são quilômetros de lugar aqui que vai ter uma explosão atômica, né? A gente não pode fazer isso. Ou seja, ele mandou eles lá dentro do ninho sem poder dar um tiro, entendeu? Então é uma doideira. No final desse segundo filme, né, eles conseguem fugir. Então a Ripley, a Newt e um outro militar, né? Se não me engano, acho que o único militar ali que sobreviveu. E eles conseguem fugir, então, explodindo tudo ali, né? Aquele planeta, e fugindo, então, em uma nave. E é aí que acaba, né, o segundo filme e vai pro terceiro filme, mas aí a partir daqui não tem mais nenhuma relação com os livros, né? Esse segundo livro, ele é bem curioso, ele é o Mar de Angústia, né? Ele é curioso porque é o único que vai falar de um descendente da Ripley. Aqui não fica claro se é um neto ou bisneto, mas a gente já está aqui no ano 2200 alguma coisa, por isso que eu preferi falar dele depois, né, de ter falado do terceiro livro, porque a ordem cronológica seria mais sensata se o segundo livro fosse o terceiro, né? Mas como eu falei, como eles foram escritos por pessoas diferentes, tem aí algumas incongruências, mas tudo bem, né? Então a história se passa em 2200 e alguma coisa. A gente tem aqui o Alan Decker, que ele prestou um serviço, né, para Weyland Yutani nesse planeta LV-426, e ele sofreu um acidente lá, um acidente de trabalho, e aí ele acaba voltando para a Terra. E quando ele chega na Terra, ele processa a empresa, né? Porque, enfim, por questões trabalhistas aí, pelo acidente de trabalho dele, enfim. E ele acha que ele realmente nunca mais vai conseguir um trabalho, né? Porque se em 2179 já não tinha trabalho, imagina 2200 e alguma coisa, né? E aí, de repente, ele é raptado. E ele acha que ele foi raptado por ter processado a empresa. Mas, na verdade, a empresa bolou esse rapto. Por quê? Porque ele é chamado de empático. Aqui não no sentido de ter empatia por outra pessoa, mas no sentido de ser sensitivo, vamos dizer assim, né? Ele consegue, a Weyland Yutani, a companhia, né, descobre que ele é descendente da Tenente Ripley. Então, assim como ela, ele tem alguma ligação, de alguma forma, com os aliens, né? Eu não consegui entender de que forma isso pode ter acontecido, né? Não achei uma explicação nesses livros, pelo menos, talvez tenha em algum outro livro, enfim, porque quando ela sai do planeta Terra pela primeira vez, ela tem uma filha que é criança, que é a Amanda, né? E, enfim, o que a gente tem nesse segundo livro é que a Amanda, se não estou enganada, foi também para algum outro planeta, mas a gente não tem aqui o que aconteceu. Quando foi que a Ripley voltou, se a Amanda, a filha dela, casou, teve filhos ou não. A gente só sabe que esse personagem, o Alan, ele é um descendente da Ripley e ele é empático no sentido de conseguir ter uma ligação com os alienígenas. Então ele é levado de volta para esse planeta porque ele tem a capacidade de sentir a proximidade dos alienígenas e os alienígenas também o percebem. Então tem alguma ligação aí que não ficou muito bem explicado, mas ele tem essa sensibilidade, então ele vai ser usado para quê? Para quando as pessoas estiverem correndo o risco, né, de ataque alienígena, ele consegue antecipar esse ataque pela sensibilidade dele. Ele consegue perceber que eles estão próximos, mas muitas vezes ele não sabe se está vindo da direita, se está vindo da esquerda, de cima ou de baixo, mas ele consegue perceber que eles estão ali próximos, né? Então, a gente fica sabendo nesse segundo livro que existe esse descendente da Ripley e que vai ser usado dessa forma. E o porquê que ele vai ser usado? Porque o fato de a Tenente Ripley, no primeiro filme, ter destruído a nave, né? Porque ela destrói toda a nave por conta dos aliens e ela fica naquela cápsula.
em hipersono. Então foi um prejuízo financeiro tremendo para a companhia. Então, por conta disso, eles vão obrigar todos os descendentes dela a pagarem, né, o prejuízo dela. Tem uma hora no filme que ela até comenta, né? Você sabe que você destruiu tal a nave e isso é caro, né? Ela bota na minha conta. Bota na minha conta, pois é. E aí, no momento que ele se recusa a fazer isso, eles falam para ele: olha, a gente tem aqui o endereço da sua ex-mulher, dos seus filhos, ou você vai fazer esse trabalho pra gente, ou sua família vai arcar com as consequências, né? Então, assim, a gente sabe que ela teve descendentes, né? E eu acho que talvez os filmes expliquem um pouquinho mais, porque acho que no terceiro filme, né, que ela vai ser infectada, não é terceiro ou quarto filme, enfim, que ela é infectada, talvez isso tenha uma relação, porque da mesma forma que o Alan, né, o descendente dela, percebe os aliens, eles também percebem o Alan, percebem que ele tem uma ligação com aquela Tenente Ripley do passado. Então eu achei muito interessante também isso. Aqui não acontece tanto a questão da mineração, é mais o foco nesse descendente mesmo, sendo raptado aqui no planeta Terra, né? É contada a história dele, da família, enfim, que eles acabam se separando, né? E ele fica com os filhos por um tempo, mas é raptado e levado de volta para esse planeta. E aí o próximo filme, não sei se, assim, nos filmes que o Alisson vai comentar, se tem alguma dica aí para essa descendência, né? No terceiro, né, que é quando ela sai, então ela, Newt e aquele outro militar, né, eles conseguem fugir ali daquele planeta, eles acabam caindo em um planeta prisão, né, onde só tem homens e tal. E aí até um spoiler, né, em relação a isso, em relação ao filme anterior, né, ao segundo e terceiro filme, é que a Ripley é a única sobrevivente, né, dessa queda nesse novo planeta aí. Ou seja, a menininha ali que a gente conhece e tal, no segundo filme, por exemplo, no livro, ela não sobrevive. Então isso provavelmente, né, quando foram ali para o terceiro filme, ou ela não quis participar, ou eles resolveram encerrar a história dela, né, para contar alguma outra coisa ali da Ripley, que é quando ela acaba sendo infectada e ela vai gerar a nova rainha, né? Porque no segundo filme já apareceu uma rainha. E eles matam. Que eles conseguem ali matar ela, né? E fugir do planeta. E nesse terceiro ela percebe que ela está ali gerando, né, essa nova rainha. Por quê? Porque o alien que foi ali para aquele planeta, que estava na nave com eles também, né? Que acabou fazendo a nave cair nesse planeta prisão, que até o filme em que o alien ele pega um cachorro inicialmente, né? Ele acaba infectando o cachorro até que ele consegue crescer para derrotar, né, as outras pessoas ali. E ela acaba percebendo que esse alien já teve várias oportunidades de atacar ela, porém ele não fez. Então ela começa a se tocar, né? Ela fala, putz, tem alguma coisa acontecendo comigo que eles estão começando a me proteger agora. E aí ela se toca, então, que ela que está gerando, né, essa próxima rainha. O final do terceiro é quando, assim, você comentou desse livro, o segundo parece ser o mais diferente, né, de todos. Parece. Uma pessoa com poder para sentir os aliens, e o alien sente, tipo, não tem nada nos filmes, né, de gerações ali da Ripley, né, descendentes ou alguma coisa assim. Tanto que no terceiro ela se mata, né, ela se joga lá na lava, se eu não me engano, no chumbo, exatamente para evitar que a corporação consiga, né, ter acesso a ela ou a rainha, né, que ela está gerando. Então ela sacrifica ali a própria vida para prevenir que o alien chegue até a Terra, né, até que eles levem isso até a Terra. E no quarto filme, que aí é onde eu acho que começa a maior loucuragem ali também, é quando eles clonam, né, a Ripley. Eles conseguem criar aliens, né, em laboratório através de amostras, né, de sangue ali que eles pegaram da Ripley nesse planeta prisão. E ela estava grávida, né, da rainha nesse período. Então eles conseguem clonar ela, e aí os clones da Ripley, eles vêm com certos poderes também, tipo, ela é super forte ou alguma coisa assim, porque ela meio que herdou isso do genoma, né, da parte genética ali dos aliens. Então é uma parte meio doida, mas
é bem bacana também, porque de novo a gente volta a ter vários aliens, né? E esse confronto ali ainda maior, né? Com mais tripulações, etc. Mais pessoas ali envolvendo, né? Conhecendo esses aliens. Mais pra frente, depois a gente vai ter a saga, né? A série ali, Prometheus, que aí é um prequel, né? Conta a história anterior aos aliens, conta então a criação dos aliens, né? A humanidade indo atrás dos engenheiros. E agora em agosto, eu não sei se você chegou a ver, né? Eu vi o trailer, parece que parece prometer muita coisa ali, parece também terror, suspense. Então vamos ver aí o que vem com Alien Romulus, né? Isso. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau.